Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Neste vídeo eu vou te ensinar a como ter as laterais da sua peça bem retinhas, assim como essa aqui, olha só. E para não ficar onduladas dessa forma e nem ficar faltando pontos aqui nas laterais como essa aqui. Eu vou estar te mostrando os problemas de fazer dessas duas formas aqui, ó. Essa primeira, que tem as diminuições, e essa aqui, que tem as ondulações nas laterais. E depois, é claro, eu vou estar te mostrando o jeito certo de fazer para que sua peça fique retinha nas laterais. Então, fique até o final do vídeo para você aprender essa dica valiosa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixa já o seu like e vamos para nosso vídeo. Geralmente, o problema de quem está iniciando no crochê é não saber identificar exatamente onde está cada ponto da carreira de base, né? Então, vai fazendo os pontos sem saber exatamente aonde colocá-los, né? Então, assim, a pessoa não consegue identificar exatamente onde está cada pontinho. Por exemplo, aqui eu sei que são as correntinhas que eu subi, aqui eu sei que é o primeiro ponto alto, né? Então, a gente sabe contar os pontos. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, 1 ponto, 2, 3, 4... Então, quem está iniciando fica meio confuso nessa contagem de pontos e saber exatamente onde cada ponto da carreira de base está. Então, eu vou te ajudar a identificar esses pontos para que você suba a sua carreira da melhor forma, né? Então, o primeiro erro de quem está começando é fazer o seguinte: começa, né? Sobe as correntinhas, vira o trabalho. Então, começa fazendo tudo certinho. Às vezes a pessoa começa aqui, o que não está errado, ou às vezes ela começa aqui, tá? Então, das duas formas não está errado. Começar aqui não está errado, só que deixa a sua peça dessa forma aqui, ó. O que eu vou te mostrar mais pra frente, tá? Vou fazer um exemplo para vocês observarem. Então, eu vou começar aqui, ó, nesse segundo ponto, tá? Por quê? Porque já fizemos as duas correntinhas aqui de subida, o que corresponde ao primeiro ponto. Então, o que a pessoa faz? Ela vai fazendo, né, os pontos. E chegando aqui no final, a pessoa simplesmente, às vezes, esquece de fazer esses últimos pontos. Como começamos aqui no segundo ponto da carreira de base, nós temos mais 2 pontos para fazer aqui no final, tá? Então, seria esse aqui, ó, onde a gente consegue identificar exatamente o buraquinho. Seria esse aqui. E também o ponto da correntinha, que aqui temos uma correntinha. Se você virar, ó, você consegue perceber que subimos aqui na carreira de base 2 correntinhas, né? Então, aqui temos 2 correntinhas. Então, teria que fazer também, aqui nesse lugarzinho da correntinha, um ponto alto, tá? E o que a pessoa faz? Ela esquece, não faz esse ponto aqui, já começa a próxima carreira e sobe. Gente, isso aqui, no caso de fazer na última correntinha, é se caso você começar aqui no segundo ponto da carreira de base, tá? Caso você comece aqui nesse primeiro ponto, já fazendo um ponto alto, você pode finalizar aqui, tá bom? Mas se você começar nesse segundo ponto aqui, que é o mais indicado para sua carreira subir retinha, você precisa finalizar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Nessa correntinha aqui, ó. Então, ela é um pouco difícil de acessar, né? Mas não é impossível, tá? Então, é assim que você vai terminar sua carreira, caso você inicie no segundo ponto de base, tá? Então, o que a pessoa faz de errado? Aqui, em vez de ela terminar nesse pontinho, ela já vai subindo para a próxima carreira, vira o trabalho, né? Inicia novamente no segundo ponto e vai fazendo. Novamente, aqui no final, a pessoa faz aqui o último ponto, tá? O que está totalmente errado, se você quiser subir uma carreira reta, e se você estiver começado aqui no segundo ponto da carreira de base. Olha só como a peça vai ficando, ó, ela vai ficando torta, tá vendo? Porque a gente tá esquecendo de um ponto aqui. Eu vou mostrar pra você como que vai ficando a peça, ó, se a gente sempre esquecer um ponto no final, ela vai formando esse triângulo, né? Vou mostrar pra vocês a diferença de uma peça retinha, totalmente reta, e para uma peça que está
ali encaminhando para fechar, né? Vai se formar um triângulo aqui, ó. Se você esquecer sempre um ponto, vai ficar dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês a forma como a maioria faz, só que deixa o trabalho assim, ó. Fica com essas ondulações, olha. A peça não fica reta. E aqui desse lado a mesma coisa. Então, essa não é uma maneira totalmente errada. Por quê? Porque a peça vai continuar com a mesma quantidade de pontos. Aqui, ó, que tem aqui embaixo, vai continuar subindo com a mesma quantidade de pontos. Mas se você quiser deixar sua peça totalmente reta, não faça dessa forma, que é como eu vou fazer agora. Vou fazer para você identificar. Talvez é isso que você esteja fazendo, que não está dando certo para sua peça ficar retinha. Então, geralmente, a gente sobe aqui, ó, 2 correntes, vira o trabalho, né? Então, a pessoa que faz a peça e a peça fica assim, geralmente começa já aqui nesse primeiro ponto, né? Aqui nesse primeiro buraquinho, fazendo um ponto alto. E segue por toda a carreira, dessa mesma forma, né? Fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Aí, chegando aqui no final, trabalha-se os 2 últimos pontos. Aqui o penúltimo. E por fim, nesse último buraquinho aqui, ó, o último ponto. E fazendo assim, o que vai acontecer com a sua peça? Tá vendo? Que aqui no início é como se tivesse um aumento. Por quê? Porque fizemos 2 correntinhas para subir, para dar a altura do tamanho, né, dos pontos altos. E no mesmo lugar que fizemos as correntinhas, também fizemos um ponto alto. O que acontece? Fica aqui esse aumento. Então, acontece que vai fazer essas ondulações aqui na lateral. Tá vendo? A peça não cresce retinha. E aqui desse lado a mesma coisa. Como finalizamos aqui nesse último ponto, desse lado aqui, ó, vai ter um aumento, né? Que é onde a gente sobe, vira carreira, enfim. Então, acontece que aqui tem um aumento, aqui a gente finaliza antes, entre aspas, né? Tá no ponto certo, só que eu vou te ensinar a maneira para que sua peça fique retinha assim, ó, sem essas ondulações, tá vendo? Ó, aqui você pode observar que a peça não cria tanta ondulação assim, como se fosse feita dessa forma aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vê nitidamente, né? E aqui você vê mais suavemente, né? Essas ondulações. Então, eu vou te ensinar a fazer dessa forma, para você nunca mais ter esse problema, né? Da peça ficar tortinha aqui nas laterais, ela subir de forma reta. Então, agora vamos aprender como deixar a carreira retinha sem essas ondulações. E para fazer isso, vamos subir 2 correntes. Gente, eu subo com 2 correntes, mas você também pode subir com 3, tá? Mas eu acho que 2 já é o ideal para minha peça já ficar retinha. Às vezes com 3 ela fica também com algumas ondulaçõezinhas. Então, vamos virar o trabalho. Laço, né, a minha agulha. E vou começar no segundo ponto da carreira de base, tá? Por quê? Porque no primeiro, como eu disse a vocês, ela vai ficando com essas ondulações como se fosse um aumento aqui, né? Então, vamos começar aqui nesse segundo ponto. Faço aqui o ponto alto. Por quê? Porque as primeiras correntinhas já correspondem ao primeiro buraquinho aqui, ó. Então, não tem necessidade de a gente fazer um ponto aqui no mesmo lugar, tá? Senão vai ficar um aumento, vai ficar aquela ondulação que a gente não quer, né? E vou fazendo até o final da carreira. Quando eu chego aqui no final da minha carreira, eu tenho 2 pontos para fazer, tá? Ao invés de um, que é esse aqui que está bem evidente pra gente, tá? Esse buraquinho aqui. Eu tenho esse aqui também, ó, que é a correntinha aqui atrás, ó. Para vocês identificarem, eu vou virar. Lembra que a gente sobe 2 correntinhas e vira o trabalho? Se você esticar aqui, ó, e abrir o ponto, você consegue observar. Aqui, ó, aqui nós temos a primeira correntinha, aqui a segunda. Então, sempre que você for fazer e tiver em dúvida, vai abrindo os pontos, vai observando que ponto que é, onde que você vai fazer o último ponto, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, aqui também, as correntinhas estão aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer meu penúltimo ponto, que é onde a gente consegue identificar o buraquinho facilmente.
E agora eu vou fazer o último ponto, que é onde está aquela correntinha onde subimos, tá? Vou fazer na segunda correntinha que subimos. A gente faz duas, né? Então, a de cima, que fica aqui, ó, em evidência, vamos inserir a agulha. É um pouco difícil de acessar essa correntinha, porque ela fica bem espremidinha. E aqui, ó, eu faço um ponto alto. Percebem que aqui a gente não tem mais essas ondulações, ó. Aqui a gente começa sem esse aumento, ó, a diferença. Quando a gente sobe, a gente vai identificando que não tem mais. E aqui a gente termina também de uma forma mais reta, olha só. Olha a diferença, gente. Eu vou fazer outra carreira aqui para vocês observarem melhor. Olha. Então, a peça vai crescendo, ó, ficando totalmente reta nessa parte. Olha, observem a diferença, gente. Quando a gente faz o aumento no início e deixa o último ponto no final, né? Olha a diferença de como a peça fica mais reta. Dá para observar, né? Dá para ver bem essa diferença. Então, é assim que você faz com que seu trabalho vai crescendo de forma reta. E também sem crescer formando um triângulo, né? Porque aí você vai causando diminuições aqui sempre que você esquece um pontinho. E essa foi a nossa videoaula. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários para que eu possa te ajudar. Então é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.